Olá, vamos começar nossa análise aprofundada de hoje. O tema é super relevante: empreendedorismo no Brasil. A gente recebeu um material bem interessante, algumas conversas sobre isso. São trechos, sabe? Discussões que trazem não só números, mas também o sentimento, o que é de fato botar um negócio para rodar por aqui hoje. E a nossa missão, então, é extrair o que há de mais importante aí. A realidade mesmo, os perrengues e que tipo de mentalidade ajuda a ter sucesso. Exato. Vamos olhar os dados, sim, que são bem impactantes, mas tentar ir além, né? Entender as histórias. Por exemplo, essa diferença que sempre aparece. Quem abre empresa por oportunidade e quem abre por necessidade, para sobreviver mesmo. E claro, tentar entender por que tanta empresa boa acaba não dando certo. O objetivo é esse: dar uma visão clara, útil, desse mundo que é tão vibrante, mas cheio de desafio. Certo. Então vamos lá, vamos desembrulhar isso. Começando pelo panorama geral. Como é que tá a foto do empreendedorismo no Brasil hoje? Olha, os primeiros números já dão uma dimensão. Fala-se que uns 20 milhões de empresas ativas. É muita coisa. E tem um dado que, para mim, define muito a cara desse cenário. 99%. 99% são micro ou pequenas empresas. É impressionante. Quase a totalidade, né? Total. Isso mostra como o empreendedorismo é pulverizado por aqui. E o peso dessas MPEs, das micro e pequenas, na economia? Nossa, não dá para ignorar. Individualmente são pequenas, claro, mas juntas são um motor e tanto. O material que a gente viu fala que elas seguram 62% dos empregos formais, da CLT. 62%? É. E geram uns 27% do PIB. Isso mostra o óbvio, né? A saúde da nossa economia está totalmente ligada à força desses pequenos negócios. Qualquer plano, qualquer análise tem que partir daí. E olhando o que aconteceu mais recentemente, os números de 2021 também dizem muito. Foram 4 milhões de novos CNPJs abertos naquele ano. 4 milhões? Bastante coisa. E mais da metade, 54%, foi no setor de serviços. Isso confirma aquela tendência, né? Da economia indo mais para serviços. E outro ponto, 57% desses novos eram MEI, o microempreendedor individual. Aquele regime simplificado, faturamento até R$ 81 mil por ano. Isso pode ser o quê? Uma busca por formalização, mesmo que pequena, ou talvez só a porta de entrada mais fácil. Deve ser um pouco dos dois, né? O MEI, sem dúvida, facilitou muito para quem estava na informalidade. Isso é bom. Acesso a banco, INSS, essas coisas. Mas também pode ser reflexo da pressão econômica, né? Quando o emprego formal some, a pessoa se vira como pode, e o MEI é um caminho. E tem aquele dado interessante sobre o ranking global que apareceu nas discussões. O Brasil teria subido, acho que para 7º lugar, né? Em países com negócios já estabelecidos com mais de 3 anos e meio. Antes era 14. Sério? 7º? É o que dizem. Pode ser um sinal de que talvez a gente esteja aprendendo a fazer os negócios durarem mais. Ou o ambiente melhorou um pouco, sei lá. Mas ainda tem muito desafio pela frente, como a gente vai ver. Sim, com certeza. E essa questão da motivação que você tocou no início parece central nas conversas que a gente analisou. Essa divisão entre empreender por oportunidade e por necessidade. Pois é. E entender isso é chave. O empreendedorismo de oportunidade, que seria o ideal, né? A pessoa vê um problema no mercado, uma brecha, uma ideia nova. E cria uma solução, tem um plano ali. Isso, tem uma visão de crescer. Agora, o por necessidade. Bom, o nome já diz. Muitas vezes é a única saída mesmo. Falta emprego, o trabalho está precário, aí a pessoa cria o próprio sustento. Entendi. E o alerta que as fontes trazem é que esse tipo, o por necessidade, embora super legítimo, né, vital para muita gente, ele costuma ser mais frágil. Menos planejamento, menos grana para começar, e aí o risco de não dar certo a médio prazo é bem maior. Falta aquela base estratégica, sabe? E os números sobre quanto tempo as empresas duram no Brasil, nossa, eles confirmam essa preocupação de um jeito bem duro. As estatísticas que a gente viu são pesadas. Metade das empresas que abrem, metade, não chega a fazer 5 anos. É muito alto. Muito. E piora. 3/4 delas, 75%, fecham as portas antes de completar 10 anos. Isso não é só um número, né? São sonhos que acabam, dinheiro perdido, empregos que somem. E o que chama atenção nas discussões, assim, de forma bem clara,
Não é que falte ideia boa ou vontade de trabalhar. O problema recorrente, o padrão que aparece, é na execução, na gestão mesmo. Ah, então não é a ideia que falha tanto. Nem sempre. Quando você vai ver as causas dessa mortalidade toda, os motivos são quase sempre ligados à estratégia, ou à falta dela, né? E à operação do dia a dia. Fala-se muito em falta de planejamento. E não precisa ser aquele plano de negócios de 100 páginas, não. É falta de pensar minimamente no mercado, fazer conta básica, projeção realista. Outra coisa, falta de meta clara. Para onde o negócio está indo? Se não tem meta, fica à deriva. Aí soma isso com não saber o não dar bola para a gestão financeira. Controle de caixa, saber botar preço e a parte administrativa, os processos, a organização. Faz sentido. E claro, a falta de grana, de capital de giro, que muitas vezes, na verdade, é consequência dessa bagunça toda e não a causa principal. É a máquina do negócio que emperra por falta de óleo, de manutenção, de um bom piloto. Fica muito claro, então. Paixão e ideia são importantes, óbvio, mas sem estratégia e gestão é como ir para o mar sem bússola, né? Um risco enorme. As fontes até descrevem um ciclo que seria essencial para a saúde do negócio, um ciclo de melhoria contínua. Como é que funciona isso na prática? Com certeza. A lógica é que gerenciar não é uma coisa que você faz uma vez e pronto. É um processo. Aprender, ajustar, sempre. O ciclo que descrevem lá geralmente começa com analisar e planejar. Entender o cenário, definir onde quer chegar, traçar um caminho, mesmo simples. Depois, trabalhar os processos. Organizar a casa, como as coisas vão ser feitas para ter eficiência e qualidade. Ok. Terceiro, medir o desempenho. O que é importante acompanhar? Vendas, custo, cliente satisfeito, tem que medir. Quarto, e esse é crucial, analisar os resultados. O que deu certo, o que deu errado, por quê? Compara o medido com o planejado. Entender o que aconteceu. Exato. E aí vem o quinto passo, corrigir o curso. Com base na análise, ajusta o plano, os processos, a estratégia. E recomeça o ciclo. Analisa de novo, planeja de novo. É dinâmico. Exige disciplina, claro, mas é isso que faz o negócio se adaptar, evoluir. Isso conecta totalmente com aquela ideia, não é só ter o sonho, tem que trabalhar o sonho, com método. Estratégia e empreendedorismo são unha e carne, né? Perfeito. E uma coisa que eu achei bem curiosa nas discussões sobre como colocar essa estratégia no dia a dia foi um conceito que chamaram de parada técnica e empreendedora estratégica. Soa quase como um pit stop de corrida, né? É uma boa analogia. A ideia, pelo que descreveram, é exatamente essa. Criar umas pausas pequenas, mas intencionais na rotina. Talvez um café rápido com a equipe, sabe? Uma conversa breve no fim do dia, mas não só para apagar incêndio, para falar de tarefa urgente. É para parar e pensar como estão os processos. Está fluindo bem? Quais os desafios? Compartilhar ideias de um jeito leve e colaborativo. Bem diferente da reunião formal, tensa. Exato. O oposto daquela coisa hierárquica, onde só o chefe fala e o resto escuta. Essa parada técnica é para trazer a equipe para pensar junto na estratégia, mesmo que seja em doses pequenas no dia a dia. Isso parece parte de uma mudança maior na liderança, né? As fontes falam bastante desse contraste com o modelo antigo, aquele focado só em mandar fazer e cobrar. O que está puxando essa mudança para uma liderança mais humana, colaborativa? Sim, a parada técnica é um sintoma disso. O modelo antigo de comando e controle puro, como o pessoal nas conversas apontou, está ficando para trás. Não funciona mais tão bem. Por quê? Bom, primeiro, a informação. Hoje todo mundo tem acesso a muito mais informação. As pessoas na equipe questionam, querem entender o porquê das coisas. Não aceitam mais o faça porque eu mandei. Verdade. Segundo, as novas gerações, elas buscam propósito no trabalho. Querem sentir que fazem parte de algo maior. Aquela relação puramente transacional. Você faz isso, eu te pago aquilo, não engaja mais como antes. O que as fontes sugerem é que o líder de hoje tem que ser mais um facilitador, alguém que desenvolve pessoas, que cria um ambiente seguro para a equipe contribuir, para errar e aprender, para de verdade vestir a camisa. Aquele famoso espírito de dono. Isso. Mas não por medo, por obrigação. É por se sentir parte, corresponsável pelo sucesso. Um espírito de dono compartilhado. Mas essa ideia de ter a equipe com um espírito de dono, por mais bonita que seja,
Não é super difícil de conseguir na prática? Especialmente numa micro ou pequena empresa que não tem rios de dinheiro para investir em programas de engajamento e tal? Ah, é um desafio enorme, sem dúvida. Não sai por decreto, né? A partir de hoje, todos terão espírito de dono. Não funciona. Imagino que não. As discussões indicam que começa com um exemplo do líder. Transparência, mesmo nas horas difíceis. Reconhecimento sincero, dar autonomia, mas com responsabilidade e, claro, escolher bem as pessoas desde o começo. Gente que se conecta com a visão, com os valores do negócio. E as fontes também batem muito na tecla de escolher bem não só a equipe, mas os sócios, se houver. A ideia de buscar gente com habilidades que se completam aparece forte. Ah, sim. Tipo, Você tem alguém que é ótimo com número, controle, processo, mais analítico, e aí traz um sócio que é super extrovertido, bom de venda, de relacionamento. Essa combinação pode ser ouro, um equilibra o outro. Faz todo sentido, essa complementariedade. E falando em capacidade de gestão, as fontes citam um exemplo bem interessante. Uma pessoa que consegue tocar ao mesmo tempo uma rádio online e um serviço de transporte escolar. Isso não vai contra a ideia de ter foco total. Como alguém faz isso? Esse exemplo é ótimo. Mostra que, embora o foco seja quase sempre a recomendação, né? Principalmente no começo, empreender em mais de uma frente é possível. Mas, olha, exige um nível de organização e estratégia fora do comum. Imagino. Para tocar dois negócios tão diferentes assim, o que as fontes dão a entender é que precisa de algumas coisas essenciais. Primeiro, sistemas e processos muito azeitados em cada um, para não depender 100% de você estar lá o tempo todo. Segundo, Planejamento estratégico separado para cada um. Metas próprias, acompanhamento próprio. certo. E terceiro, talvez o mais crítico. Saber montar e confiar em equipes boas em cada negócio. Delegação. A palavra-chave é delegação eficaz. Não é fazer tudo, é orquestrar. É um nível de gestão bem avançado, mas mostra que os princípios de estratégia e organização valem para tudo, né? Essa capacidade de organizar, de executar, leva a gente para uma pergunta que aparece bastante nessas conversas sobre empreender. Dá para ficar rico sendo empreendedor no Brasil? É realista pensar nisso? O material que a gente viu toca nesse ponto, comparando a vida do CLT com a do dono do negócio. Sim, a pergunta de $1 milhão. Ou de reais, né? As discussões trazem essa comparação. Para quem é CLT, juntar um patrimônio milionário só com o salário, estatisticamente é muito difícil. Não impossível, claro. Em cargos muito altos, com bônus e tal, mas é exceção. Agora, para o empreendedor, a possibilidade teórica existe. O potencial de escala de um negócio que dá certo é muito maior que o de um salário. O exemplo clássico do Silvio Santos, que começou como camelô, sempre volta nessas horas, como prova de que, sim, é possível. Mas sempre tem um mais, né? Imagino que as fontes coloquem um monte de asteriscos aí nesse é possível. Muitos e cruciais. É fundamental ter o pé no chão. Esse potencial de fazer muito dinheiro exige um nível de entrega, de esforço, de resiliência que pouca gente está disposta a bancar no longo prazo. Ou consegue bancar. As conversas são claras nisso. É trabalho duro, pesado, constante. Muitas vezes 12, 14 horas por dia, sábado, domingo, feriado. Especialmente no começo. Nossa! Exige um foco quase obsessivo no negócio. Uma capacidade gigante de fazer acontecer, de transformar ideia em resultado. E uma resiliência absurda para aguentar pressão, incerteza, os tombos que vão vir. Entendo. E um ponto vital que as fontes destacam, tem que buscar equilíbrio. Se você mergulha tanto que sacrifica saúde, família, vida pessoal, o burnout vem e aí compromete tudo. O caminho existe sim, mas ele é íngreme, cheio de risco e o custo pessoal é altíssimo. Não tem mágica, não tem garantia. E para ajudar nessa jornada, que é tão complexa, cheia de armadilhas, as fontes também falam da importância de não tentar fazer tudo sozinho. Mencionam que existe suporte especializado. Que tipo de ajuda é essa? E como ela entra na estratégia? Buscar ajuda fora é visto nas discussões não como fraqueza, mas como inteligência estratégica. É reconhecer, olha, eu não sei tudo. Ninguém sabe. Finanças, contabilidade, marketing, lei, gente.
É muita coisa. Verdade. As fontes citam especificamente consultorias, escritórios de contabilidade bons, qualificados, como os do pessoal que participou das conversas originais, aliás. Esses parceiros podem ajudar demais. Primeiro, a lidar com a burocracia brasileira, que é um monstro, né, come tempo e energia. Podem ajudar no planejamento financeiro estratégico, não só pagar conta, mas pensar em preço certo, fluxo de caixa, como buscar crédito do jeito certo. Uhum. E também na parte de gestão mesmo, organizar processos, tomar decisão com base em dado e não só no eu acho. Então, procurar ajuda especializada é, na verdade, um investimento no negócio, para tentar evitar cair naquelas estatísticas ruins de mortalidade que a gente falou antes. Perfeitamente. É parte da estratégia. É reduzir risco, otimizar o uso do tempo e do dinheiro. Um bom contador, um bom consultor, ele se paga rápido. Evita multa, ajuda a pagar menos imposto dentro da lei, aponta aonde dá para melhorar a gestão, coisas que o empreendedor, ali no olho do furacão do dia a dia, às vezes não enxerga. É um investimento em conhecimento, em expertise, complementa o que o empreendedor já sabe fazer bem, né? Que geralmente é o produto, o serviço, o cliente e empreendedorismo no Brasil. O que fica de mais forte para você dessa nossa análise? Vimos um cenário super ativo, né? Milhões de pequenos negócios sustentando emprego, participando da economia, mas ao mesmo tempo um cenário onde sobreviver é difícil. A taxa de mortalidade ainda é muito alta. Exatamente. E a causa raiz dessa fragilidade, pelo que a gente viu no material, parece ser mesmo a falta de base estratégica. Planejamento que deixa a desejar, gestão financeira meio amadora, processo desorganizado. Ficou muito claro como é importante tratar o negócio com seriedade desde o começo, mesmo sendo pequeno. E vimos também sinais de uma evolução legal na liderança. Uma busca por jeitos mais colaborativos, mais humanos de gerir, reconhecendo que as pessoas são chave para o sucesso durar. E ficou aquele lembrete importante. Empreender abre portas para um crescimento que o emprego formal raramente dá. Mas exige um preço alto. Muito trabalho, resiliência e buscar sempre o equilíbrio para não pirar. A ambição tem que vir junto com o pé no chão. Isso. O que nos deixa com uma provocação final, acho, vinda dessas discussões todas. Se a falta de estratégia é, de forma tão consistente, o ponto fraco de tantos negócios no Brasil, qual seria, então, um único elemento estratégico mais crítico? Aquele que, se um novo empreendedor brasileiro focasse em dominar, acima de qualquer outro, desde o dia zero, aumentaria radicalmente as chances não só de passar dos primeiros anos difíceis, mas de construir algo realmente próspero e duradouro. O que seria esse elemento-chave? Planejamento financeiro? Conhecer o cliente a fundo? Montar a equipe certa? Ou alguma outra coisa. Fica aí a pergunta para a gente pensar e para quem nos ouve pensar também.